Salmo 51, Salmo de Davi. Antes da leitura desse salmo, quero só te dar um pano de fundo para você entender a razão desse salmo. Esse salmo ele vem após um fato que acontece na vida de Davi, um dos seus maiores erros, um dos seus maiores equívocos, um dos seus maiores pecados, que é quando Davi comete adultério com Batseba, e depois não somente isso, não somente comete o adultério, mas ele se torna um homicida, porque ele se apaixona por aquela mulher, ele quer aquela mulher para ele, e ela é a esposa de um dos seus generais, de um dos seus comandantes, chamado Urias, e então, para poder ter aquela mulher, ele manda o seu comandante, o seu capitão, à frente de batalha, para que na batalha, certamente, ele fosse morto, e então ela pudesse ficar viúva e livre para se casar com Davi, para estar com Davi. Davi comete esse pecado terrível. E então ali você tem essa narrativa em 2 Samuel, capítulo de número 12, verso 1 ao verso 15, e fala exatamente essa história, conta essa história. E então o profeta Natã chega diante de Davi, aponta o dedo para ele e fala do seu pecado. Ele fala, havia um homem que tinha uma ovelha, e ele amava muito aquela ovelha, muito pobre ele. E aquela ovelhinha ele tratava como um filho, estava dentro de casa, junto de casa, e ali ele tinha como parte da sua família. E havia um outro homem muito rico. E aquele homem rico, com as suas propriedades, com os seus bens, de repente chega um convidado especial na casa desse homem rico. E ele não quis oferecer do seu próprio rebanho, ele manda buscar a ovelhinha daquele homem pobre que era seu servo, para que pudesse servir aos seus convidados. O rei se enfurece, Davi se enfurece, e o profeta pergunta para ele então, o que há de fazer o rei com um homem desse? Ele fala, não, tem que mandar acabar com um homem desse. Tem que mandar arrebentar um homem desse. Ele fala, tu és esse homem. E Davi entende o que ele fez. Davi já era rei, já tinha suas esposas, já tinha seus filhos, tinha tudo que precisava, mas ele foi buscar a ovelhinha de um outro homem para satisfazer os seus próprios prazeres. Pecado. Pecado que custou caríssimo a Davi. Pecado que fez com que a sua vergonha fosse exposta e de que os seus erros fossem colocados diante de todos, como diz a palavra, e o profeta disse a ele, a luz do meio-dia. A espada nunca se apartou da casa de Davi. Seu filho Absalão pega as suas mulheres e se deita com elas diante de todo o povo ao sol do meio-dia. E aí Davi, depois de ter essa palavra de Natã, ele escreve esse salmo. E é exatamente nesse salmo que eu quero meditar nessa manhã, Salmo 51, que diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade,
edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi foi tido como um homem segundo o coração de Deus. E ele não recebeu essa qualificação à toa. Ele não se tornou um homem segundo o coração de Deus, simplesmente porque ele era rei ou porque Deus o havia escolhido para matar gigantes. Mas ele se tornou um homem segundo o coração de Deus pela sua capacidade de reconhecer o seu pecado, de se arrepender e de tomar atitudes diferentes na sua vida. Um homem segundo o coração de Deus, ele é capaz de enxergar os seus próprios erros, ele é capaz de enxergar as suas falhas, ele é capaz de reconhecer o seu pecado e ele é capaz também de se humilhar diante da presença de Deus. Temos visto dias em que todos nós temos sofrido, todo mundo, a humanidade toda tem sofrido. A pandemia tem tirado o sorriso de muita gente. A pandemia tem tirado a alegria de muita gente. Mas tem outra coisa que a pandemia tem tirado também de muita gente, que é a comunhão com Deus. O andar na presença de Deus. O estar com o Senhor. Aquilo que poderia e deveria ser uma oportunidade de nos aproximarmos ainda mais de Deus, tem sido muitas vezes utilizado como estratégia de Satanás para nos afastar do Senhor. Para nos colocar em frente a coisas que não deveríamos estar. Para nos colocar em situações que deveríamos fugir e não permanecer. Para buscarmos coisas que tomam o lugar de Deus na nossa vida, quando na verdade Ele deveria receber a primazia. Infelizmente temos visto, e conversávamos isso antes de sair de férias, como muitas pessoas têm se afastado de Deus nesse período. Como o pecado tem entrado dentro dos lares, como o pecado tem entrado dentro da vida das pessoas, e o que é pior, tem se tornado natural, tem se tornado normal, banalizando a graça de Deus, como se no momento em que voltarmos para a igreja, em que tudo estiver aberto, todos os pecados serão apagados. Como se eu tivesse que viver uma vida santa só quando eu estou indo à igreja, frequentando a igreja. Infelizmente temos vivido dias em que a igreja tem se esfriado. Temos vivido dias em que as pessoas têm se afastado de Deus, e não estão se afastando da igreja, estão se afastando de Deus, estão se afastando do Senhor. A gente olha pelas redes sociais, irmãos, se tem algo que faz com que a gente saiba o que está acontecendo na vida do povo, é as redes sociais. A gente olha as redes sociais, a gente bebendo, a gente olha as redes sociais, a gente fazendo festas e tantas outras coisas. A gente vê algumas frases que falam, não é possível que essa pessoa a gente chama de irmão ou de irmã. A gente olha as redes sociais e infelizmente vê a janela do coração das pessoas, porque é isso que se tornaram as redes sociais, se tornou as redes sociais, a janela do coração das pessoas, onde a gente se expõe, ao invés de se expor para Deus, ao invés de se abrir na presença do Senhor, se abre nas redes sociais. E não somente isso, vira o lugar da ironia, da falsidade, da hipocrisia. É duro, irmãos. Quando Deus colocou no coração essa mensagem, eu falei, Deus, o Senhor tem certeza? Eu estou voltando de férias. Eu tenho que voltar feliz, alegre, né? Fazendo o povo sorrir por detrás da máscara. Era o desejo. Mas nesse período de férias eu meditei muito. Falei muito com Deus. Deus apontou falhas e erros minhas. Eu posso ser pastor, irmãos, mas eu sou humano. E a gente peca, e a gente erra, e a gente falha. E o que Deus espera de nós é que tenhamos um coração segundo o coração dEle, que é capaz de reconhecer, é capaz de se arrepender
e é capaz de andar diferente do que estava andando. Nesses dias, meditando a respeito da igreja, comecei a lembrar da história da igreja, não da história da comunidade da esperança, mas da igreja em si. E lembrei-me que nos momentos de maior crise e de grande caos é que aconteceram os maiores avivamentos. E se há algo que nós estamos precisando nesse momento é de um grande avivamento. Precisamos de um avivamento em meio à igreja, precisamos de um avivamento em meio ao povo de Deus, precisamos de um avivamento não só no Brasil, porque às vezes a gente olha só para o nosso umbigo e ora para que haja um avivamento no Brasil. Não, precisamos de um avivamento mundial, porque não estamos mais limitados aos países, hoje alcançamos nações, o planeta todo está a um clique da gente. Precisamos de um avivamento no mundo hoje, porque vivemos em meio a um caos. Vivemos em meio a um momento onde a igreja precisa ser avivada para voltar a ser igreja, para voltar a ser o povo diferente, para voltar a ser o povo que é santo, para voltar a ser o povo que é puro, para voltar a ser um povo que aponta para Deus, ama a Deus e anda na direção de Deus. Precisamos de um avivamento. O avivamento existe porque está morto algo. Se não estivesse morto, precisava de um avivamento. Não precisava disso. Mas é por estarmos mortos nos pecados e delitos, como Romanos 8 fala, que é necessário de um avivamento. E o avivamento só é possível a partir do momento que eu e você desejamos que ele aconteça. O problema de desejar que o avivamento aconteça é que as pessoas vão ter que abrir mão das suas vaidades, vão ter que abrir mão das suas vontades, vão ter que abrir mão do seu eu e falar: Senhor, começa em mim, purifica em mim, realiza em mim, faz em mim aquilo que é necessário fazer. Eu estou aberto e disposto, mas nem todo mundo está. Para que um avivamento aconteça, e o que é esse avivamento? Segundo o reverendo Arival Dias Casimiro, é Deus se revelando ao seu povo em grande santidade e poder. É a manifestação poderosa de Deus colocando o homem no seu devido lugar. Charles Spurgeon diz que a onipotência, ou seja, todo o poder de Deus, é a doutrina do avivamento. E por quê? Você está perguntando, o que o senhor está falando de pecado, está falando de Davi, de um homem segundo o coração de Deus e avivamento? Sabe por quê? Não existe avivamento sem confissão de pecados. Não existe avivamento sem arrependimento. O avivamento, sabe o que ele produz? O verdadeiro avivamento, ele exalta a pessoa de Deus, ele exalta a suficiência de Jesus e a total dependência do Espírito Santo. No avivamento, a igreja se arrepende dos seus pecados, ela busca a santificação, ela enaltece a oração e o estudo da Bíblia, ela pratica o amor fraternal e aumenta a sua paixão e a sua prática missionária, ou seja, ela volta a ser igreja. A igreja que não pratica essas coisas, ela está morta. Irmãos, vamos olhar para nós como igreja ao redor do mundo e vamos reconhecer que precisamos de um avivamento, porque muitas dessas práticas foram deixadas, foram abandonadas. Quanto tempo gastamos em oração? Quanto tempo gastamos em leitura da palavra? Quanto tempo gastamos em ganhar almas para Jesus? Ah, queridos, Apocalipse capítulo de número 3, eu não vou ler o texto, só vou dizer o que trata lá. É Cristo falando às igrejas. E cremos que Jesus voltará após esse período da era das igrejas. E eu creio que nós estamos vivendo o último período da igreja de Laodiceia. A igreja que não era quente nem fria, uma igreja morna. Uma igreja que achava que era igreja, mas que deixou de ser. Que estava tão focada em si, que estava tão cheia de riquezas, de tantas coisas, que deixou de ser igreja. Jesus fala lá: olha, vocês precisam se avivar, vocês precisam de mudança. Vocês precisam colocar o foco em mim novamente, se arrepender dos seus erros e dos seus pecados.
Eu creio que nós estamos vivendo esse momento porque a igreja, de uma maneira geral, em todo o mundo, nunca esteve com tantos recursos como tem hoje. A igreja nunca esteve tão autossuficiente como está hoje. E na autossuficiência não há espaço para Deus agir. Na autossuficiência não há oportunidade de Deus ser exaltado. Nós vivemos esse tempo, e essa igreja ela é chamada ao arrependimento, assim como eu creio que Jesus está chamando o seu povo ao redor deste mundo ao arrependimento, e muitas vezes essa chamada vem através de lições duras e difíceis, como nós estamos enfrentando ultimamente. O que diz a palavra de Deus? Se o meu povo se humilhar, e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, então eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra. A cura só vai acontecer realmente a partir do momento em que a igreja colocar os seus joelhos no chão e a sua cara no pó, e se arrepender e reconhecer que precisa de um avivamento. Eu vim muito preocupado esses dias por conta disso. Senhor, será que a mensagem que nós estamos pregando, ou que eu estou pregando, é a mensagem realmente condizente com o tempo e com o momento? Porque o Senhor está à porta, o Senhor está voltando. Que igreja que o Senhor vai encontrar? Qual é o povo que o Senhor vai achar? Será que é de fato essa igreja triunfalista de Laodiceia? Essa igreja com mensagens de triunfo e de autoajuda, que se torna autossuficiente? Ou uma igreja que é capaz de reconhecer o seu erro, o seu pecado, de pedir perdão e buscar andar em santidade para agradar o noivo que está chegando, o noivo que está vindo? Irmãos, eu não sei, mas eu acho que você deveria, assim como eu hoje, se preocupar mais com aquilo que Deus vê a meu respeito, aquilo que Deus vê no meu coração, aquilo que Deus vê em mim, do que aquilo que Deus pode me dar. Precisamos de um despertamento espiritual. Precisamos de um despertamento do buscar de Deus. Precisamos ter horror ao pecado. Precisamos ter horror àquilo que desagrada o coração de Deus. Precisamos entender a necessidade de um avivamento, porque Jesus vem buscar uma igreja viva e não uma igreja morta. Eu faço parte dessa igreja, você faz parte dessa igreja. Você que nos assiste faz parte dessa igreja. Que igreja Jesus está vindo buscar? Precisamos desse avivamento. E aqui nós aprendemos nesse texto alguns princípios extremamente importantes para que a gente possa dar o primeiro passo em relação ao avivamento. Porque como eu li aqui para vocês, o avivamento, ele traz o quê? Ele traz um arrependimento dos pecados. O avivamento, ele é fruto desse arrependimento, ele é fruto da busca pela santificação. Ele é fruto daqueles que buscam oração e estudo da palavra, da prática do amor, da paixão por ganhar vidas, da paixão por ganhar almas. Essas coisas nos levam ao avivamento. Avivamento não é sentir um arrepio, não é sentir algo diferente. Arrependimento não é você sair daqui pulando, não é sair daqui saltando. Arrependimento é uma consciência genuína e verdadeira da necessidade que nós temos de Deus e de andar na sua presença, de estar em santidade, de não viver na prática do pecado, de amar o irmão que está do meu lado, de buscar a Deus de todo tempo, de ser dirigido pela palavra e de ver que há tantas almas perdidas que precisam ser alcançadas. É isso que produz avivamento. É a genuinidade da igreja. Ela ser genuína, ser verdadeira. Assim como ela começou e assim como ela deveria ser por todos os séculos.
Mas para a gente poder andar nisso, a gente precisa dar esses passos. E a primeira coisa para que a gente possa viver o arrependimento, o avivamento, é o arrependimento e perdão dos pecados. Perdão dos pecados não é só no momento em que eu e você reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador. Arrependimento e perdão dos pecados é em todas as vezes que eu e você falharmos com Deus. Sermos humildes o suficiente de reconhecer que erramos. De falar, Senhor, eu sei que eu pequei contra Ti. Contra Ti somente eu pequei. Me lava, me purifica. É ter essa consciência que Davi tem. E ele nos ensina. E a primeira coisa que ele nos ensina é que Davi tinha temor de Deus. Se há algo que pode nos manter no caminho do arrependimento, é ter temor a Deus. Temor a Deus significa que eu sei quem Ele é. Eu sei o amor que Ele tem por mim, eu sei o que Ele fez por mim, eu reconheço quem é Deus. Eu não quero cair nas mãos de um Deus irado. E eu também não quero ficar longe da presença desse Deus que fez tudo por mim. Eu reconheço quem Ele é, então há temor no meu coração, há receio. Não é medo de Deus, mas é receio em desagradá-lo. É receio de você fazer algo que venha entristecer o coração de Deus. Davi tinha isso. Tanto que quando você lê os seus salmos, você vê como Davi desejava agradar a Deus. Como Davi desejava andar na presença de Deus e que o seu grande receio era entristecer o coração do Senhor. Para que haja um arrependimento verdadeiro, genuíno na nossa vida, a gente precisa manter o temor do Senhor. E só é possível manter o temor do Senhor reconhecendo sempre quem Ele é. Que Ele é Deus grande, que Ele é poderoso, que Ele é verdadeiro, que Ele é cheio de graça, de amor, de misericórdia, que Ele enviou o Seu Filho para morrer no meu e no seu lugar, e que eu não tenho condições de fazer alguma coisa para entristecer o coração de um Deus que é capaz de sacrificar o Seu Filho para morrer no meu lugar. É temor de Deus, temor do Senhor. Segunda coisa que Davi nos ensina é que Davi reconhecia a santidade de Deus. Olha o verso 9 e o verso 11 de Salmo 51. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi reconhecia a santidade de Deus, e ao reconhecer a santidade de Deus, ele sabia que ela não compactua com o pecado, e que por estar em pecado eu não posso estar na presença de Deus. É impossível alguém em pecado estar na presença de Deus. Por isso que muitas vezes nós olhamos para as redes sociais e fala, não pode ser. Porque pecado continua sendo pecado, gente. O mundo evoluiu, mas o pecado não evoluiu não, ele continua sendo o mesmo. Não houve atualização de pecado agora, versão 10.1. Não tem. Pecado é pecado. E como sempre falamos, não há diferença de pecado. Uma mentira é tanto pecado quanto um assassinato. E a gente brinca com o pecado. Esquece que o nosso pecado fere diretamente a santidade de Deus. Davi reconhece a sua santidade. E ele fala, Senhor, esconde o teu rosto, não olha para o meu pecado. Não olha para ele. Esconde o teu rosto do meu pecado. Não me tires da tua presença, porque o pecado nos afasta da presença de Deus. Ah, meu irmão, quem está sem a presença de Deus, a expressão é forte, mas é verdade. E eu vou pegar ela na raiz da palavra, que ela está desgraçado, que está sem graça. Sabe o que é ser desgraçado? É ser sem graça. Está sem a graça. O pecado nos afasta da presença de Deus, aonde há graça. É necessário uma consciência, gente. Não podemos ter a mente e o coração cauterizados para isso, achando que é normal. As coisas que são praticadas.
Achar que é normal. Entrar num site e ver coisas que não deveria ver, vou respeitar as crianças. Achar que é normal olhar e cobiçar. Achar que é normal encher a cara. Achar que é normal conversas que não deveria ter. Não, isso fere a santidade de Deus. E por ferir a santidade de Deus, eu não posso estar na sua presença. Terceira coisa, é que Davi reconhecia que era necessário ser verdadeiro com Deus. Verso 6 fala: eis que te comprases na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Verso 12 e verso 13 fala: restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. É necessário ser verdadeiro com Deus. Não tentar enganar. Como muitas vezes eu vejo gente colocando frases lindas, maravilhosas, de autores abençoados, não estou aqui criticando autor nenhum, ou pega um versículo da Bíblia e posta lá no seu Instagram, posta lá no Facebook, é uma bênção, maravilha, glória a Deus, Deus está comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Mas algumas fotos antes, ou algumas fotos depois, uns posts que estavam por ali, demonstram que aquele versículo não faz parte, que aquela frase não faz parte da sua vida, que não tem nada a ver. Tenta enganar a si mesmo, achando que está enganando os outros. A verdade é boa para os outros, mas a verdade não é boa para mim, porque eu não pratico, eu não a vivo. O que Davi sabia é que ele precisava ser verdadeiro com Deus, porque ninguém consegue se esconder dos olhos do Senhor. Ele olha para o nosso íntimo, Ele olha para o nosso coração, Ele nos conhece melhor que nós mesmos. Antes mesmo de você praticar o mal, Deus já sabe que você vai praticar. É por isso que Ele nos concede o Espírito Santo, para que Ele fale: olha filho, não vai por esse caminho, não anda por aí. Mas mesmo assim a gente insiste, a gente faz. Davi reconhecia: eu não tenho como enganar Deus, eu não posso sair daí postando fotinha minha na igreja, postando fotinha minha lendo a Bíblia, se eu não pratico, se eu não uso, se eu não faço. Eu tenho que ser verdadeiro diante do Senhor, porque somente assim eu vou chegar a um arrependimento genuíno. Quarta coisa que nós aprendemos, você deve estar se perguntando quantas chibatas o pastor tem hoje. Está na quarta, calma aí. Davi reconhecia que ele era pecador. Verso 1 ao verso 5, olhe bem: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões. Ah, você sabe do seu pecado, viu? Ninguém precisa apontar para você. Eu não tenho que sair aqui como um profeta, um oráculo apontando: você fez isso, você fez aquilo. Não, tenho certeza que você sabe. Assim como eu conheço os meus. Eu sei os meus, você sabe os seus pecados. Davi sabia os seus pecados. Ele fala: e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. O que Davi estava falando? Olha, eu nasci com uma natureza corrompida, eu nasci inclinado para o pecado, eu entrei nesse mundo assim. Eu reconheço que eu tenho essa inclinação, eu reconheço que eu tenho esse problema, eu reconheço que sou puxado pelo pecado. Irmãos, não estou falando que é fácil, não. Eu sei que é difícil, eu vivo no mesmo mundo que vocês. É o que Davi está falando. Mas o mesmo homem que reconhece a sua inclinação, ele não se baseia nela, ele não se rende a ela, ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro. Cria em mim, já que eu não tenho, já que eu sou inclinado para o pecado, já que eu sou inclinado para o mal, cria em mim um coração puro. Será que é seu desejo realmente hoje ver a Deus? Porque, como eu falei antes,
A palavra nos diz, lá no Sermão do Monte, na abertura do Sermão do Monte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra nos diz: segui a paz e a santificação com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. É bonito cantar, eu quero ver a Deus, mas eu quero ser mais bonito na tua vida, uma vida de santidade, porque ela vai te levar a ver a Deus. Ela vai te levar a ver a face do Senhor. Davi reconhecia que era pecador. Será que você é capaz de reconhecer os seus pecados? Será que você é capaz de reconhecer que é pecador? Será que somos capazes de fazer isso? Será que somos humildes o suficiente a isso? Irmãos, só há avivamento quando o pecador se arrepende dos seus pecados, quando a igreja reconhece que está pecando, quando a igreja reconhece que precisa de um coração puro, de um coração novo, que precisa ser renovado, que precisa ser cheio novamente da presença de Deus. E para ser cheio da presença de Deus, eu não posso ter algo em mim que agride a sua santidade, que fere a sua santidade. Davi reconhecia que era pecador. O verso 7 e ao verso 9 diz: purifica-me com esopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ah, Senhor, nos faz homens e mulheres segundo o teu coração. Que a nossa vaidade realmente caia por terra, nosso orgulho caia por terra, que a gente possa ser humilde o suficiente de fazer aquilo que a palavra nos diz, de confessarmos os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia. A gente muitas vezes só considera os pecados que a gente acha que são pecados. A gente classifica os pecados, mas todo pecado, seja ele qual for, o tamanho que for, ele vai ferir a santidade de Deus. É interessante que Jesus, ao falar com os fariseus, quando perguntam para ele a respeito do adultério, Jesus responde o seguinte: você só de olhar e cobiçar uma mulher, você já está pecando. Você já está adulterando. Ou seja, o pecado não é somente um ato, é a concepção do ato. A partir do momento que eu olho e que eu desejo, houve uma concepção daquele ato. Eu desejei fazer aquilo, eu não preciso fazer aquilo para se tornar pecado, mas o fato de eu desejar já se tornou pecado. Davi continua nos ensinando. Ele reconhecia a necessidade de um coração purificado para estar na presença de Deus. Verso 10 ao verso 12 diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Ah, Davi sabia que precisava ter um coração transformado. Ele sabia que ele precisava ter um coração purificado. Você é capaz de reconhecer isso? Dentro da doutrina da Igreja Nazarena, nós ensinamos isso como sendo a segunda obra da graça. A primeira obra da graça é aquela que Jesus faz em nós, aonde Ele perdoa os nossos pecados, aqueles que nós cometemos, aqueles que nós fazemos. Ele nos adota na sua família. Ele limpa o nosso nome lá no Serasa do céu, nos justificando. Ele nos dá uma nova vida. Essa é a primeira obra da graça. A segunda obra da graça, isso é tudo termo teológico, você não precisa lembrar, você só lembra do conceito. A segunda obra da graça é aquilo que o Espírito Santo faz em nós, no nosso coração. Essa inclinação para o pecado que eu e você temos, nascemos com ela. Essa declaração de Davi, que em pecado me concebeu a minha mãe.
É essa vontade, esse desejo, essa atração que o pecado tem sobre a nossa vida, que está no nosso coração. Somos libertos disso através do poder do Espírito Santo, naquilo que nós chamamos de batismo do Espírito Santo. Não é um batismo qualquer, não é batismo para você ter dons, não é batismo para você sair sapateando, falando coisas diferentes. Não tem nada a ver com isso. Essas outras coisas é tudo dom. É bênção, serve para a edificação da igreja. Mas o que de fato vai fazer a diferença na tua vida é quando o Espírito Santo vier sobre você de tal maneira, te encher da sua presença de tal maneira, em que o fogo do Espírito venha consumir o pecado do teu coração. É a inclinação que há no teu coração. Ele te tira da inclinação para as coisas da carne e te inclina para as coisas do Espírito. É aí, quando a gente reconhece essa necessidade, que o avivamento pode chegar, porque o avivamento nada mais é do que o Espírito Santo sendo derramado sobre a sua igreja, fazendo a sua obra, purificando o nosso coração e fazendo com que o nosso coração seja segundo o coração de Deus. É ter a consciência de que eu preciso de um coração purificado. Eu preciso de um coração puro, novo, de um coração que é liberto das raízes do pecado, de um coração que é liberto da inclinação para aquilo que é ruim, porque isso fere a santidade de Deus, e eu só poderei ser santo como Deus deseja que eu seja santo, se eu tiver um coração puro. Se Deus criar em mim um espírito inabalável, porque não é somente ter o coração puro, mas é ter um espírito inabalável. O que é? Eu não vou mais ficar andando de um lado para o outro, eu não vou mais ficar cambaleando de um lado para o outro, eu não vou mais me deixar levar para aquilo que são impulsos, mas eu vou andar firme, de maneira inabalável, com um coração puro. Davi reconhecia essa necessidade, porque somente com o coração puro, somente em santidade, é que eu posso andar na presença de Deus, porque Deus não se apresenta a ninguém se não estiver em santidade. Ninguém pode ver a Deus se esse não for santo. Por isso que nós só teremos o privilégio de ver a face de Deus lá na eternidade. Porque aqueles que conquistarem a eternidade é porque andarem em santidade e agora terão o seu corpo glorificado e serão santos, assim como Ele é santo. Aí eu posso ver a sua face. Nós precisamos de um coração puro. Sexta coisa que Davi nos ensina é que depois de entender tudo isso, depois de entender a necessidade do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na sua vida, depois de entender que é necessário esse batismo, irmãos, como eu gostaria que nessa manhã você compreendesse isso, entendesse isso, que você precisa de ser santificado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa desse coração, eu preciso desse coração. Nós precisamos ser santificados e progredir nessa santidade. Precisamos dizer não ao pecado, sermos diferentes, porque a cura só vai brotar para essa terra quando esse povo estiver humilhado na presença de Deus e buscar viver em santidade diante da presença dEle. Nós precisamos de um avivamento genuíno e verdadeiro. Como igreja, eu gostaria de ver muito mais acontecendo neste lugar, mas talvez não aconteça, porque ainda não estamos com o coração completamente puro, porque falta o avivamento, porque falta esse despertar, porque falta essa paixão, porque falta gente querendo buscar a Deus de verdade, porque falta gente querendo realmente dizer não para o pecado, porque falta gente querendo ganhar almas para Jesus, parar de olhar para si e olhar para fora. É hora da igreja despertar para o Senhor Jesus, para o seu Santo Espírito, para as coisas do alto, para as coisas eternas, parar de olhar para esse mundo e lembrar, não pertencemos a Ele, pertencemos a um lar celestial, e lá só quem é santo vai habitar. Santidade de vida. Santidade é o lema dessa igreja, é o que está na flâmula dessa igreja, é o que está no logotipo da igreja, é a base da igreja. Santidade ao Senhor.
Vou falar uma coisa aqui que é forte. Se eu sou nazareno, e eu falo que eu sou nazareno, eu tenho que viver em santidade. Não há outro modo de vida, não há outra opção de vida, porque essa igreja que eu escolhi frequentar, não é porque tem boas palavras, ou pastores bonitos como esses aqui. Se eu escolhi estar aqui nessa igreja, só que não. Se eu escolhi estar nessa igreja, é porque eu acredito naquilo que ela acredita. E essa é uma igreja de santidade. Se você não acredita em santidade, você não pode estar na igreja Nazareno. Porque essa é uma igreja de santidade. Não significa que vamos andar com auréolas na cabeça, mas significa que o meu e o seu coração vai ser puro a tal ponto de sempre buscar viver longe do pecado. Posso até vir a errar, mas se eu tiver um coração segundo o coração de Deus, eu sei, eu vou reconhecer que eu errei, eu vou me arrepender, não vou praticar mais, e tenha consciência de que Deus, através de Cristo Jesus, já pagou o preço pelo meu pecado. E a minha resposta a isso é: eu vou andar segundo a vontade de Deus. E sexto e último lugar que eu não falei. Você acha que é o último? É o último de hoje. Davi reconhecia a necessidade de estabelecer fundamentos e limites para se manter puro no Senhor. Uma vez que você tem o seu coração santificado, você precisa começar a estabelecer limites. Veja o que diz os versos finais, verso 18, verso 19. Fala: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Sião era a cidade de Davi. Era onde ele habitava como rei. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Deixa eu te trazer uma compreensão aqui. Muitas vezes você está erguendo a mão, muitas vezes você está cantando, muitas vezes você está louvando, mas não está agradando a Deus, não. Que Deus espera mãos puras, louvores de lábios puros. Uma consciência de que a adoração genuína é aquela que parte de uma vida de santidade. Davi, ao reconhecer o seu pecado, ao passar por todo esse processo, ele nos dá uma aula do que é arrependimento. E ele fala: Senhor, faze bem a Sião. E aqui representa ele mesmo. Faz bem a mim, Senhor. Me ergue, me restabeleça. Me coloca de pé novamente. Edifica os muros de Jerusalém, que era a sua cidade, ou seja, edifica os limites, para que eu não saia deles, e para que nada de fora também entre aqui, porque não é só você não sair, é você também não permitir que o de fora venha entrar. Estabeleça limites dentro do seu casamento, estabeleça limites dentro do seu lar, estabeleça limites para os seus filhos, estabeleça limites para você mesmo. Cuidado com o que você olha, cuidado com aquilo que você deseja, cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo que você fala. Estabeleça limites. Não permita a sua vida, a sua casa, o seu lar ser invadida pelas hordas de Satanás. Cuidado. Peça para o Espírito Santo te dar discernimento daquilo que está vindo contra você, daquilo que está vindo contra a sua família, daquilo que você mesmo está permitindo entrar na sua casa quando você liga a televisão, quando você olha algo na internet, quando você compartilha alguma coisa que chegou no seu WhatsApp, quando você vai olhar no Instagram, no Facebook de alguém, para olhar as fotos de alguém, e quando não são coisas piores. Cuidado, estabeleça limites. Estabeleça limites. Peça para Deus te erguer, te levantar, te colocar de pé e estabeleça limites. Porque se há algo que eu tenho certeza, se há algo que eu tenho plena convicção, é de que Deus deseja derramar do seu Espírito sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a sua igreja, purificar o meu e o seu coração, purificar a nossa vida, nos dar paixão pelas almas, nos fazer ler mais a palavra, ter interesse em orar, em buscar o relacionamento com Deus,
Deus, para nos expormos diante dEle, para não precisar ficar se expondo para outros, para não precisar ficar se expondo para redes sociais, mas eu tenho para quem abrir o meu coração, eu tenho para quem abrir a minha vida, eu tenho para quem chorar, eu tenho para quem me alegrar, eu tenho para quem dizer tudo o que acontece comigo, porque o meu Deus me vê, e isso é suficiente para mim. Porque eu quero andar na sua presença, que eu quero andar em santidade. Porque Davi entendia, ele poderia ser rei e ser bajulado por todos, mas se ele não tivesse a presença de Deus, nada daquilo tinha valor. Ah, igreja, tudo que eu mais quero é te ver. Então limpa o meu coração. Limpa o meu coração, para que eu possa te ver. Senhor, eu te agradeço por esse tempo na tua casa, na tua presença. Te agradeço, ó Deus, pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de discernir corpo, alma e espírito. E nessa manhã, ó Deus, nós ouvimos a tua palavra. E eu tenho certeza, Deus, que centenas de corações, nessa hora, nesse momento, ouviram a voz do teu Espírito. Só o Senhor pode tocá-los, não são as minhas palavras, mas só o Senhor pode tocá-los. Eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa trazer a cada um de nós uma consciência genuína e verdadeira a respeito dos pecados. Uma consciência genuína e verdadeira de que precisamos nos arrepender, de que é necessário, se faz necessário, um avivamento em nosso coração, em meio à tua igreja, em meio ao teu povo, e esse avivamento só é possível se houver arrependimento genuíno. Se a tua igreja confessar os seus pecados, se a tua igreja confessar os seus erros, se a tua igreja deixar o orgulho e a vaidade de lado e se humilhar diante de ti, ó Deus, nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, traz a consciência de cada um de nós a necessidade de andarmos em santidade diante de Ti, a necessidade de nos arrependermos, a necessidade de pedir perdão e de saber que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é um Deus de graça e de favor, e que enviou o Seu Filho pelos nossos pecados, não para que vivamos em pecado, mas para que os nossos pecados sejam perdoados, e assim possamos andar em santidade diante de Ti, diante da Tua presença, andando em justiça diante da Tua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus, traga um tempo de arrependimento na tua igreja, a começar do altar, a todos que estão aqui nesse lugar, a todos que fazem parte dessa igreja, aqueles que nos assistem pela internet, os que estão em casa, os que estão longe, os que estão dispersos. Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito, convence do pecado, convence, ó Deus, do erro, convence, ó Deus, das falhas, leva o teu povo a se prostrar diante de Ti, a dobrar os joelhos, a colocar a cara no pó e se arrepender e lembrar que o Senhor é um Deus santo, o Senhor é um Deus de santidade, o Senhor é um Deus de justiça e espera de nós a santidade. Pai, aqueles que Te amam andam em santidade, ó Deus, que nós possamos demonstrar o nosso amor andando em santidade diante de Ti, não somente através dos lábios, de canções ou do levantar das mãos, mas a nossa vida de santidade demonstra o nosso amor por Ti, ó Deus. Eu Te peço, aviva a Tua igreja, Senhor, conduza-nos a esse arrependimento, conduza-nos à mudança de vida, conduza-nos, ó Deus, à mudança de práticas, conduza-nos, ó Deus, à mudança de hábitos, conduza-nos, ó Deus, a deixar de lado pecado, faz ferver o nosso coração, faz queimar o nosso coração, inclina o nosso coração, ó Deus, para as coisas do Teu Espírito, para que o fruto do Espírito se evidencie em nós, que haja paz, alegria, amor, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, como diz a Sua palavra, ó Deus. Que isso marque um novo tempo,
O tempo de avivamento é o tempo do caos. É em meio ao caos que o avivamento aparece. É em meio às dificuldades que o avivamento chega. É quando não se tem mais referências que o Senhor levanta e faz brilhar a sua luz e mostra: eu continuo sendo a referência. Olhai para mim e vede que eu sou santo. Sejam santos como eu sou santo, e assim a sua terra será sarada. Ó Pai, eu te agradeço, porque eu sei que nessa manhã corações estão sendo quebrantados, e a tua palavra nos diz que um coração quebrantado, contrito, o Senhor não despreza. E por isso, ó Deus, nos alegraremos em Ti, ó Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu Espírito agindo em nós. Eu ouso, ó Deus, como Teu filho, como profeta do Senhor, eu ouso, ó Pai, clamar a Ti nesse momento e declarar que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um agora. Agora, Senhor. Agora, Senhor. Incendeia o coração. Incendeia o coração, ó Deus. Faz queimar. Faz queimar, faz arder. Faz crescer a necessidade de andar na Tua presença. Nos leva a ser a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos, ó Pai. É o que eu te peço. E a começar de mim, faça isso em todos nós, ó Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você crê? Eu creio. Eu creio. Eu creio. Que foi para tempos como esse que Deus nos deu a oportunidade do avivamento. Somos filhos de um Deus vivo. Somos filhos de um Deus santo. Somos filhos de um Deus de bondade, amor, graça, misericórdia e de todo poder. E que Ele nos levantou como igreja não para ficarmos inertes, não para ficarmos parados, não para ficarmos sentados, não para ficar esperando as coisas acontecerem, mas sermos protagonistas do reino de Deus, que vão fazer a diferença, isso em santidade. Um novo tempo pode vir. Um novo tempo pode estar chegando. Aliás, eu creio que ele está vindo. Eu creio que ele está chegando. Eu não quero perder tempo com outras coisas. Eu não quero perder tempo com vaidade, com orgulho. Eu quero ganhar tempo andando na direção do novo tempo que Deus tem preparado para a minha vida. E isso vai acontecer em santidade, de joelho no chão e a cara no pó. Porque aqueles que colocam a sua cara no pó, Deus faz questão de honrar, colocando diante dos seus inimigos, diante dos seus adversários, diante de todos, dizendo: esse aqui é um exemplo de santidade, de vida, um homem, uma mulher, segundo o coração de Deus. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe a sua vida.